noite, meninas, tudo bem com vocês? Na semana passada nós vimos uma maneira, né, um exemplo de utilização da ferramenta Blast. Na semana passada, a gente usou um pedaço de uma sequência de um aminoácido. E eu falei para vocês que vocês conseguem a sequência facilmente na internet, é só procurar lá através do Google e que se consegue um pedaço de uma sequência. Só que hoje nós vamos usar a ferramenta Blast para comparar uma sequência de nucleotídeo ou uma sequência de DNA. Então, o DNA já é mais complicado um pouquinho encontrar uma sequência disponível na internet para vocês fazerem a pesquisa no Blast. Aí eu vou explicar para vocês agora como conseguir uma sequência de DNA para vocês conseguirem usar lá a ferramenta Blast, né? Para fazer um exemplo de comparações de DNA na ferramenta Blast. Para os nucleotídeos ou para o DNA, existe uma base de dados de sequências de nucleotídeos de acesso livre na internet. Então, tem algumas bases, tem alguns bancos de dados biológicos que disponibilizam essas sequências de DNA. Aí eu coloquei aqui, as bases de dados de sequências de nucleotídeos são sempre grandes repositórios onde estão armazenados grandes volumes de informação, aceitando sequências de nucleotídeos da comunidade científica. Então, a comunidade científica, os médicos, os cientistas, os doutores que descobrem de repente um DNA diferente, eles disponibilizam nessas plataformas, nessas bases de dados, os novos nucleotídeos descobertos, as novas sequências de DNA descobertas. Uma dificuldade quando se trabalha com essas bases são os diferentes formatos que as sequências são apresentadas. Então, nós estamos usando o Blast. O Blast, lembra que eu falei para vocês na semana passada, usa o formato FASTA. Agora, outras ferramentas usam outros formatos. Então, essa é uma dificuldade para se trabalhar com as sequências de DNA e do aminoácido também. Nós vamos continuar usando o Blast, então nós vamos continuar usando o formato FASTA. E aí eu coloquei aqui, para amenizar essas dificuldades, existe uma colaboração entre bases de dados de acesso livre mais importantes, para que a informação seja constantemente atualizada e sincronizada entre elas. Então, foi criada uma base que é atualizada e sincronizada em várias partes do planeta, né? Então, International Nucleotide Sequence Database Collaboration. Então, nesse sistema, existem cientistas do mundo inteiro compartilhando as informações que eles descobriram dentro dessas bases. E ela é dividida em 3 bases diferentes. Então, uma base para a América, uma para a Europa e uma para a Ásia. Só que essas bases de dados, elas são compartilhadas entre si. Então, se um cientista da América achou um DNA diferente, automaticamente ele já vai compartilhar com a Europa e vai compartilhar com a Ásia. Então, essas bases, elas são colaborativas entre si. Nós vamos usar essa primeira base aqui da América hoje para fazer uma busca lá no Blast. Então, para nossa aula, nós vamos acessar esse site aqui, e esse site nós vamos encontrar uma base de DNA para colocar lá dentro do Blast. Tá? Então, para continuar a nossa aula, vocês teriam que acessar esse site aqui e nós vamos fazer a busca
de um DNA para jogar dentro do BLAST e encontrar uma sequência compatível com ele, né? Naquele site que eu acabei de colocar lá, se a gente conectar naquele site, vai abrir essa página aqui, tá? Aí nessa página nós vamos entrar, já que nós estamos hoje em dia falando só do COVID, vamos fazer uma pesquisa sobre o DNA do COVID, né? Então, ó, já está tudo atualizado, nós vamos colocar aqui. Nós vamos procurar qual que é o DNA do COVID, para pegar esse DNA do COVID e jogar lá dentro do BLAST, para a gente achar se existe uma sequência compatível. Então, tá aqui, ó, os cientistas hoje, né, atualmente, já descobriram o DNA do COVID-19 e colocaram aqui dentro. Então, nós vamos acessar aqui. Isso aqui é um banco de dados biológico. Isso aqui são só vírus, né, o DNA do vírus do COVID-19. Os Estados Unidos publicou, o Irã publicou. Então, aqui eu tenho do mundo inteiro, Austrália, eu tenho do mundo inteiro cientistas publicando aqui nessa base de dados o genoma do vírus do COVID-19. Tá? Então, nós vamos pegar um genoma desse, um DNA desse, e vamos levar lá para o BLAST para a gente fazer uma pesquisa para ver se existe algum vírus compatível com COVID-19. Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar esse primeiro aqui da China, ó. Seleciono aqui, aí eu vou colocar aqui em download. Colocou em download, eu quero a sequência no formato FASTA, porque nós vamos usar no BLAST, e como você sabe, o BLAST só funciona com formato FASTA. Aí coloco no Next. Eu vou pegar, eu quero para fazer o download só daquele arquivo que eu selecionei, não quero os outros, então só do selecionado. Aqui eu vou fazer uma versão default mesmo, sem configurações adicionais, e vou fazer o download. Automaticamente, ó, já baixa aqui no computador a sequência do DNA do COVID-19 que a China disponibilizou nesse banco de dados. Se eu clicar aqui em cima, ó, apareceu aqui. Esse daqui é o genoma do COVID-19. É tudo isso aqui, ó. Isso aqui é o genoma do COVID-19. O tão famoso COVID-19 que a gente vê o dia inteiro na TV, esse aqui é o genoma do COVID-19. Aí eu só vou vir aqui, copiar tudo, ó, seleciona tudo é grande, selecionou, Ctrl C, aí agora eu vou lá no BLAST, cadê o meu? Vocês lembram como que a gente entra no BLAST? Simplesmente eu só vou digitar aqui BLAST, entro no BLAST, esse primeiro resultado aqui já é o site do BLAST. Eu vou clicar aqui. Agora, na semana passada, a gente inseriu uma proteína e teve como resultado uma proteína. Hoje, nós vamos inserir um nucleotídeo e vamos ter como resultado um nucleotídeo. O nucleotídeo que eu falo aqui é o DNA, né? Então, nós vamos colocar um DNA, o DNA do COVID-19, e vamos ter um resultado de um DNA de algum vírus que seja similar ao COVID-19. Então, clicou aqui em cima, nós vamos cair nessa página que nós já vimos semana passada, e agora aqui nós vamos fazer a busca. Ctrl V, ele copiou, colocou o genoma inteiro aqui, ó, tá tudo aqui. E agora eu venho, clico aqui em BLAST, e ele vai fazer a busca e vai verificar se existe algum vírus compatível.
Ó, se eu clicar aqui com o botão direito do mouse e eu coloco aqui traduzir para o português, aí ele traduz a página nossa para o português, que é mais fácil da gente entender. Então, olha, aqui é o título do trabalho, então o título tem esse código aqui e ele é a síndrome de respiratória aguda grave. Aqui eu posso baixar todo esse resultado para o meu computador. O tipo de molécula é um DNA e o comprimento da nossa consulta é 29.903 bases, né? Sequência, uma sequência de 29.903 bases. E aqui, ó, ele encontrou somente um vírus compatível, ou seja, um vírus que tem alguma similaridade com o Covid-19. Se vocês perceberem aqui, ó, é o genoma do vírus SARS. Já foi falado isso na TV, né? Então, o Covid-19 é um vírus similar àquele vírus SARS que já era conhecido. Então, se a gente clicar aqui, ó, em resumo do gráfico, vai aparecer aqui, ó, a similaridade é só de 40 a 50%. Então, os vírus, o Covid-19 e o SARS, eles não são idênticos. Ele tem uma similaridade só de 40 a 50%. E aqui eu tenho o alinhamento, aqui vai mostrar os alinhamentos. Os alinhamentos apareceu aqui, ó. Então, ó, tá vendo que aqui ficou um espacinho em branco. Então, é o resultado. A carry é o que nós colocamos e o subject é o resultado. E dessas 41 bases que estão aqui, eu tenho 40 que são iguais. Porque vocês estão vendo que tem uma falha aqui. Esse D aqui não é igual ao G do subject. Por isso que tem aqui 98% de identificação. Para terminar a aula de hoje, nós vamos fazer só uma recapitulação sobre o que foi feito hoje. Então, primeiro, a gente entrou numa base de dados. Essa base de dados é uma base de dados internacional que é alimentada por diversas partes do planeta e nós conseguimos baixar o DNA do vírus do Covid-19. Então, nós pegamos esse DNA do Covid-19, que é um DNA disponibilizado nessa base de dados pela China, foi a China que disponibilizou esse DNA. Nós vimos lá nessa base de dados que vários países do planeta já colocaram lá a sequência do DNA do Covid-19. Por acaso, nós selecionamos o DNA que a China disponibilizou nessa base. Nós pegamos esse DNA, jogamos lá na ferramenta BLAST e o resultado que a ferramenta BLAST trouxe para a gente é que o Covid-19 tem somente um vírus que é similar, que é o vírus SARS. Inclusive, o vírus SARS já era conhecido da comunidade científica, o mundo já conhecia, já tinha ouvido falar do vírus SARS e é o único vírus que é similar do Covid-19. Mas nós vimos também que ele é similar, não é igual. Por isso que não tem vacina, porque não é igual ao SARS. Ele tem algumas características, ele é similar, mas não é o mesmo. Então, a nossa aula de hoje foi isso. Mas eu preciso que vocês façam outras pesquisas, porque não adianta só eu vir aqui fazer uma pesquisa, vocês verificarem como que faz a pesquisa e não treinarem. Então, eu preciso que vocês assistam essa aula e depois
Vai fazer pesquisa, pega uma outra sequência de DNA ou até mesmo uma sequência de aminoácido, joga lá no BLAST e vê o resultado, estuda o resultado, vê as características, o que aparece desse resultado, para vocês se familiarizarem com a ferramenta. É isso, gente. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar e boa noite para vocês.